Saúdo aos nossos irmãos, irmãs e amigos, com a paz do Senhor. Quero ler neste momento um texto que encontra-se em Mateus, capítulo 7, verso 5, que diz o seguinte: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O tema que dou para esta reflexão é removendo a trave. Ouvi certa vez um irmão dizer de forma jocosa que Jesus não aprova o futebol porque certa vez chamou o juiz de iníquo, mandou parar a bola, ele quis dizer parábola, e ainda ordenou que a trave fosse retirada. Sem dúvida, ele foi muito espirituoso e não espiritual ao dar essa interpretação. Esse engraçadinho é daquele tipo de gente não muito rara de encontrarmos por aí. Em primeiro lugar, Jesus nunca chamou a nenhum juiz de iníquo. Acontece é que alguém colocou na epígrafe do capítulo 18 de Lucas esta frase, a parábola do juiz iníquo. Em segundo lugar, quero entender que foi um erro gráfico por não ter considerado, propositadamente, o acento agudo que o vocábulo parábola possui. Todavia, ele, Jesus, realmente mandou que a trave fosse realmente retirada, não a baliza do goleiro, e sim a trave do olho. Jesus proferiu: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, verso 5. Jesus queria dizer que tanto o acusador como o acusado tinham cada um uma trave no olho, isto é, algum tipo de embaraço na vida. Ambos tinham defeitos. A grande diferença é que o acusador queria corrigir a vida do outro, isto é, tirar o argueiro ou cisco do olho, estando totalmente descredenciado para tal tarefa. Se havia um argueiro no olho do outro, conforme Mateus 7, versos 3 e 4, no olho do recriminador, havia algo bem maior, uma trave. Esse tipo de procedimento foi tão censurado por Jesus, pois o mesmo tratou com veemência a atitude do primeiro, chamando-o de hipócrita. Esta palavra tem vários sinônimos, tais como fingido, mentiroso, farsante, desleal, simulado, além de outras. Com isso, Jesus estava querendo dizer que alguém que se esconde por trás da sua hipocrisia não tem e não deve ter a mínima condição de julgar o seu irmão quando esse cometer qualquer falha. Jesus é tão leal para os que gostam de corrigir as falhas de nossos irmãos que prontamente receitou o seguinte tipo de tratamento para os santarrões: tira primeiro a trave do teu olho. Verso 5. Isto é o que podemos chamar de automedicação. Jesus demonstrou dessa forma para mostrar que sempre que tivermos uma trave em nosso olho, é nosso dever retirá-la, e não o Senhor. Há muitos tipos de traves que precisam ser retiradas dos olhos de muita gente. Não falo dos de fora, dos que não pertencem à Igreja de Cristo. Aliás, desses, diz o Senhor, mas Deus julga os que estão de fora. 1 Coríntios 5, verso 13, parte A. Refiro-me, sim, aos que levam a vida corrigindo as falhas de nossos irmãos, enquanto as traves desses primeiros estão cada vez mais se fincando no solo da falta de amor. Sim, como pastor, é meu dever tratar de alguns problemas, digamos, oftálmico-espirituais, de alguns, e com amor, respaldado na palavra. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6, verso 1. Assim, nesse quesito, um pastor jamais deverá ser omisso em detrimento de perder todo o rebanho. Existe a trave chamada falar mal dos outros irmãos. Esta é uma das mais danosas que existe. Falando dessa trave, tem uma frase famosa de Olacide Moraes que diz: quem fala mal dos outros para você, fala mal de você para os outros. Tem outra mais interessante, não sei a autoria, que expressa: quando você fala mal de alguém, não expõe o caráter dessa pessoa, mas o seu. Bem, ambas estão certíssimas. Assim, o melhor conselho para que uma pessoa evite cair na tentação de rasgar o verbo contra os nossos irmãos é se contentar com esse de Tiago: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago 4, verso 11.
com isso, recomendo aos santos que arranquem essa trave. Há outros, graças a Deus são poucos, que ficam mandando a igreja se consertar. Tais pessoas se consideram perfeitíssimas. Será? É claro que não são. Se pelo menos fosse uma palavra dada por Deus no sentido de admoestar, conforme Colossenses 3,16 e 1 Tessalonicenses 5, verso 12, a sua igreja de modo a levá-la para a santificação, tudo bem. No entanto, cai no erro de falar mal da igreja, estando uma enorme trave que macula a sua própria vida. Dessa maneira, propõe aos fiéis que extirpem essa trave. Outra trave que de vez em quando ofusca a vida de alguém é a tal da trave da discussão na porta da igreja. É lamentável que isso aconteça. Não raras vezes isso acontece. Como dizia Paulo, para a vergonha de vocês, 1 Coríntios 15, 34, parte B. Pergunto, será que tais pessoas já nasceram de novo? Cogito que não. Há um texto bem apropriado que afirma, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eclesiastes 5, verso 1. O problema é que uns pensam que essa palavra serve apenas para o momento da entrada na congregação e não na saída dela. Por acaso você já viu alguém sair da igreja de helicóptero? Cada pessoa entra e sai caminhando com os pés, lógico. Observe que texto esplêndido. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Salmo 37, 23. Quer dizer, seja para entrar na igreja, seja para voltar para casa após o culto, quem é crente mesmo não discute na porta da igreja com seu irmão ou irmã. Por conseguinte, sugiro aos amados que expulsem essa trave. Poderíamos falar de outras traves. Há muitas ainda, infelizmente. Entretanto, há uma que eu não poderia me furtar de falar, a trave da excessiva autoridade. Perceba que não falo de tirar a autoridade de alguém na igreja, pois honrar os líderes é bíblico, conforme Romanos 13, versos 1 a 6. A grande questão é alguém que se achar no direito de querer passar por cima dos nossos irmãos e irmãs. Ora, corrigir os outros com mansidão é um dever de todos os irmãos, desde o porteiro ao obreiro que está sentado mais atrás do púlpito. Paulo recomendou corrigir com mansidão. 2 Timóteo 2, verso 25. Pedro comunga do mesmo pensamento, conforme 1 Pedro 3,16. Aos eleitos em Cristo, aconselho que eliminem essa trave. E já que estamos na dispensação da graça, conforme Efésios 3, verso 2, elimine qualquer trave para assim poder ajudar a tirar os ciscos dos olhos dos outros irmãos e irmãs. Para isso, conte com a graça de Deus. Se você ler a Bíblia, entenderá que a graça de Deus nos traz alegria, Atos 11, 23, e não constrangimento. A graça de Deus estimula a permanecermos na fé, conforme Atos 13, 43, ao invés de discussões e falatórios. A graça de Cristo alcança a todos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. 2 Tessalonicenses 3, verso 18. Finalmente, se dependesse de Deus, nenhum irmão teria uma trave para tirá-la. Porém, cada um deve examinar-se a si mesmo, conforme 1 Coríntios 11, 28. Tem sentido o amor da graça?